Muito bom dia, queridos alunos. Hoje nós vamos estudar a disciplina de matemática. Peguem a apostila, o lápis e acompanhem comigo que a gente vai dar continuidade às nossas atividades na apostila. Na última aula, nós estudamos as divisões por estimativas e nós resolvemos aquelas questões da página 38 e também já fizemos a correção online, tá? Se alguém perdeu essa correção, não pôde entrar, me envia uma mensagem que a tia envia o vídeo do dia que nós fizemos essa correção online, tá? Para você não ficar atrasado ou se tiver alguma dúvida ainda, para não ficar com nenhuma alternativa errada na apostila, tá? Hoje nós vamos trabalhar a página 39, que tem como título Tempo Longo, Tempo Curto. Essa aula ela vai fazer também uma revisão sobre alguns conteúdos que vocês já estudaram no ano passado, como relógio. Vamos relembrar um pouquinho também aquele cálculo que a tia ensinou para vocês da década, do século, tá? Então é uma aula que eu sei que vocês vão gostar. Lá na página 39, ela começa com um texto, que eu não vou fazer a leitura porque vai ficar muito extenso o nosso vídeo, mas eu peço que em casa vocês façam a leitura com calma, com atenção, tá bom? Para entender direitinho como que inicia a nossa aula de hoje. E tem também um RA bem em cima dessa figura aqui, olha, que está sendo mostrada porque a tia cortou. Bem aqui no cantinho, olha, vai ter um RA. Nesse RA positivo, você vai poder passear por dentro do Coliseu, né? E você vai ver imagens em 3D e vai poder conhecer alguns ambientes do Coliseu, tá? Então, entrem lá que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. E lá ele vai mostrar imagens, vai falar um pouco sobre o teatro, né? Nós sabemos que o teatro, ele está presente na nossa história desde muito tempo. E através desse teatro a gente consegue expressar sentimentos, contar histórias, observar fenômenos da natureza e assim sucessivamente. E nesse teatro são apresentados peças, espetáculos, né? E um grande público vão para apreciar essa arte. E não se sabe ainda ao certo quando foi que surgiu o primeiro teatro, mas tem-se uma base aproximada que ele surgiu na Grécia há pelo menos 25 séculos atrás, tá? Então façam a leitura com calma desses textos que vocês vão conseguir obter mais informações, tanto do texto da página 39, quanto do RA positivo que vocês têm lá o símbolo para acessar. Agora nós vamos resolver alguns questionamentos referentes daquele texto que eu pedi que vocês fizessem a leitura em casa, tá? Da página 39. Primeira questão. Há quantos anos aproximadamente surgiram a comédia e a tragédia? Lá no nosso texto da apostila fala que eles surgiram há mais ou menos 25 séculos, tá? Então aqui a gente vai precisar fazer um cálculo de multiplicação. Nós vamos pegar os 25 séculos e nós sabemos que um século corresponde a 100 anos. Então nós vamos multiplicar 25 vezes 100, que vai dar um total de 2.500 anos. Então eles surgiram aí tanto a comédia quanto a tragédia há aproximadamente 2.500 anos. Em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto e em qual década desse século? Para resolver essa questão, nós vamos precisar voltar um pouquinho àquela regra que eu ensinei para vocês, aquela regra para descobrir os séculos, tá? Então, no nosso texto fala que ele foi inaugurado em 1770. A nossa regra fala que nós devemos observar o ano. Se ele não for terminado com 2 zeros, o que, que nós fazemos? Vamos cortar a unidade, vamos cortar a dezena e o número que sobrou, nós vamos somar com 1. Então, sobrou o número 17, nós vamos somar com 1, que vai dar um total de 18, né? Então, o século foi o século 18. Agora, em qual década desse século? Nós sabemos que ele foi inaugurado em 1770.
sabemos também que uma década equivale a 10 anos. Então, se ele foi inaugurado em 1770, nós temos que voltar 10 anos. 1770 menos 10, que vai dar um total de 1760, tá? Então, a década que ele foi construído foi aproximadamente entre 1760 a 1770, tá? A gente voltou aí 10 anos, porque uma década equivale a 10 anos. E a última alternativa, há quantos anos o Teatro Municipal de Ouro Preto foi concluído? Aqui também a gente vai precisar fazer um cálculo, só que é um cálculo de subtração, né? Nós vimos que ele foi inaugurado em 1770, então a gente precisa agora subtrair o ano que ele foi inaugurado com o ano que nós estamos. Lembrando que o número maior sempre à frente, né? Então, a gente vai subtrair 2020 menos 1770, que vai dar um total de 250. Então, esse teatro, ele foi concluído há 250 anos. Agora, crianças, eu quero que vocês abram a apostila de vocês lá na página 40 e acompanhem comigo esse início, que ele vai fazer aqui uma revisão sobre o que vocês já estudaram sobre o relógio, tá? Nós sabemos que no nosso dia a dia a gente utiliza vários meios para medir o tempo, como o calendário, né, o próprio relógio. E essa atividade que vocês têm agora, da página 40, ela vem relembrar um pouquinho sobre o relógio, tá? Essa atividade eu vou deixar como tarefa. São poucas questões, são 5 questões, e aí vocês vão completar de acordo com essas palavras que estão no quadro, tá? O ponteiro maior do relógio, ele marca o quê? E o menor? O ponteiro maior, o ponteiro menor, ele vai girar mais rápido do que o outro ponteiro. E aí você vai fazendo a leitura e vai completando, tá? Todas essas questões se referem ao relógio. E aí você vai relembrando um pouquinho o que você já estudou sobre esse instrumento de medida, que hoje virou um acessório, né? E aí a gente faz a correção no horário do plantão, certo? Agora nós vamos para a seção lápis na mão. Na cidade onde Renata e Paula moram, há diversos espaços para apresentação de espetáculos. E todos os anos a cidade abriga um festival de teatro. Elas estão olhando a programação para escolher alguns espetáculos e atividades. Esse é o cronograma do dia 16, né? Tem apresentações no Teatro da Cidade, na Praça 22 de Abril, Teatro do Trabalhador, Circo da Zona Oeste e Auditório da Universidade. Então, elas estão cheias aí de opções para poder visitar. E agora, a gente vai observar essas opções e nós vamos resolver algumas questões. Acompanhe comigo. Primeira questão. A que horas vai terminar a apresentação da peça Brincadeiras no Palco e a oficina de palhaçaria? Então, agora nós vamos localizar lá no cronograma Brincadeiras no Palco, primeiramente, né? Aqui, ó. Brincadeiras no Palco fala que vai começar às 14h10, né? E ela tem 1h40 de duração. Tá? Então, nós vamos acrescentar aqui 1h40 em cima desse horário que ela inicia. Então, se ela começa às 14, vamos aumentar 1 hora a mais, né? 14 com 1 dá 15 horas. 40 mais 10 dá 50. Então, essa apresentação ela vai terminar às 15h50. Agora, vamos localizar a segunda. Oficina de palhaçaria. A oficina de palhaçaria está aqui ao lado, ó. Começa às 9h45 e tem 2h15 de duração. Então, nós vamos acrescentar aqui esse horário em cima da hora que começa.
Então, se ela começa 9, vamos acrescentar mais 2 horas. 9, 10, 11, certo? Tá dando 11 horas. Só que a gente tem que somar ainda 45 mais 15. Então, se a gente somar 45 mais 15, junto com as 11 horas, vai dar um total de 12 horas, ou seja, meio-dia. Então, Brincadeiras no Palco termina às 15h50 e a oficina de palhaçaria termina às 12 horas ou ao meio-dia, certo? Letra B. Marque a alternativa correta para o horário em que vai terminar Nina e o peão. Vamos localizar aqui Nina e o peão. Tá aqui, ó, Nina e o peão. Nina e o peão começa às 12h30, né? Meio-dia e 30. E tem 30 minutos de duração. Então, 12h30 mais 30 vai dar um total aí de 13 horas, certo? Então, a alternativa é essa aqui que nós vamos marcar, a segunda, certo? Marquem aí bonitinho na apostila. Letra C. Renata foi ver uma peça que acabou às 11 da noite. Vamos marcar aqui 11 da noite. Em qual teatro ela foi e como é o nome da peça? Então, vamos visualizar aqui. A primeira começa às 14h10, né? Então, é durante o dia, não tem como ser essa. A segunda, às 18, né? E ela finaliza 1h45. Então, 18 mais 1 dá 19h45. Então, essa também não é, certo? Porque a peça que ela foi terminou às 11. Próxima, começou 21h30, teve 1 hora de duração, 1h30, né? Então, 21, 22 mais 30, que deu 23, né? Porque a gente juntou aqui 30 com 30, que deu mais 1 hora, né? Então, 21, 22, 23. Então, 23 corresponde também a 11 horas, né? Então, a peça que ela foi assistir foi Tá Chegando. Qual foi o teatro? O nome do teatro é aqui em cima, ó. Teatro da Cidade. Letra D. Paula quer assistir O Mundo no Palco e Minha Vida na Caverna no mesmo dia. Será que é possível? Então, vamos primeiro localizar aqui O Mundo no Palco e ver o horário que ele vai iniciar e a duração dessa peça. O Mundo no Palco começa às 18 horas, marquem aí na apostila, e tem 1h45 minutos de duração, né? Então, vai finalizar às 19h45. Próxima peça, Minha Vida na Caverna. Minha Vida na Caverna começa às 19h30 e tem 1 hora de duração. Então, vai finalizar aí às 20h30. Então, não tem como a Paula assistir as duas peças no mesmo dia, né? Vai apresentar aí uma diferença de 15 minutos. Letra E. Para ir da Praça 22 de Abril até o Teatro da Cidade, elas gastam meia hora. Renata pode participar da ciranda de rua e assistir o mundo no palco? Então, vamos localizar aqui ciranda de rua. Ciranda de rua está mostrando para a gente que começa às 16 horas e tem 1h10 de duração, né? E a próxima é o mundo no palco. O mundo no palco começa às 18 e tem 1h45 minutos de duração. Então, será que elas podem participar das duas? Sim, elas podem. Por quê? A ciranda termina às 17h10. Mas meia hora para chegar até o próximo teatro serão 17h40 né? Então, a próxima peça ela começa em 20 minutos. Ainda ia sobrar aí 20 minutos para elas descansarem e poder assistir a próxima peça. Questão da letra F. Paula e Renata foram assistir a uma peça de teatro e só saíram de lá no dia seguinte. Que peça elas foram ver? Então, aqui a gente pode encontrar duas opções, tá? A primeira é Tormenta. Por quê? Tormenta começou às 23 horas, certo? E ela tem 1h20 de duração.
Então, 23 mais 1 vai dar 24 horas, né? Vai dar meia-noite mais 20 minutos. Então, terminou meia-noite e 20, tá? Então, já era dia seguinte. E a próxima opção é monólogo. Por quê? Monólogo começou às 22h45 e teve 1h30 de duração. Então, o monólogo finalizou por volta de meia-noite e 15 minutos. Também já era a data do dia seguinte, tá? Então, vocês podem colocar duas opções. Elas assistiram ou Tormenta ou Monólogo, porque as duas terminaram no dia seguinte, tá? E aqui a gente finaliza as nossas atividades de hoje. E eu peço que vocês resolvam a página 40 daqueles pontinhos do relógio. E eu encontro vocês hoje no plantão para a gente fazer a socialização e a correção dessa tarefa, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau!